irmãos, um prazer estar aqui novamente com os irmãos, e esse ano eu devo voltar aqui outras vezes, não é? Os irmãos já me pegaram aí pelo pé, não é? Pela mão e pelo coração, né? Então, irmãos, feliz em estar aqui com os irmãos neste segundo domingo do ano, né? Geralmente é o primeiro mesmo, né? Ontem eu estava ali na posse do pastor ali em Éden à noite. Ontem fui em duas posses à noite, a do pastor aqui, pastor Eduardo Reis, que tomou posse no Éden, e também o pastor André, que tomou posse lá na primeira de Honório Gel. E hoje estou aqui com muita alegria. Já estive lá na igreja ali do pastor Fernando, no Coafá, e agora já cheguei aqui para estar com os irmãos nesta manhã. Nosso muito obrigado. Irmãos, eu fiquei muito contente de ouvir sobre evangelismo aí. E pastor Dalto, quando eu fui para o campo missionário em 1976, né? Maria aqui não tinha nem nascido ainda, né? Eu cheguei lá, como eu vou entrar? Eu sozinho numa cidade, o meu auxiliar era só um irmão de 80 anos, tinha um irmão Unicef naquela época. Era o único crente que eu achei lá. Ele orava 20 anos para que Deus viesse um missionário para aquela cidade. A igreja do irmão Unicef ficava pertinho da casa dele, 490 quilômetros, pertinho, né? E ele, para ir a um culto, tinha que andar a noite toda no ônibus, para poder chegar durante 12 horas, estrada de chão, para chegar na igreja batista do Pantanal, em Florianópolis. Essa minha cidade se chamava Erval do Oeste de Joaçaba, bem perto de Chapecó, que os irmãos já conhecem mais, não é? Lá em Santa Catarina. Irmãos, como chegar numa cidade, começar um trabalho sozinho, não é? E com um auxiliar de 80 anos. E aquele irmão, então, marcamos imediatamente um culto de oração todos os dias, às 13 horas. Então, todo dia o irmão Nicéforo estava lá orando para que Deus pudesse enviar pessoas. Mas, pastor Daldo, irmão Daldo, eu comecei lá um tipo de uma escola de música e também aulas de inglês. Então, Deus me deu a alegria de poder saber um pouco de inglês e um pouquinho, né, de música. E então, eu comecei lá uma iniciação musical, dando aula de flauta doce para aquelas crianças. Formei logo depois em uma embaixada, e, irmãos, através daquela escola de música lá, numa casinha, não é? A minha casa era a própria igreja. Eu separei um quarto e usava as outras dependências da igreja para, então, exercer um ministério. E a nosso tempo começou numa sala de casa. Depois foi pedindo autorização para os donos da casa, rebentando as paredes de madeira. Lá é muito comum casa de madeira. E então, de repente, a gente tinha lá um grupinho, uma sala maior, e conseguimos batizar naquele ano, primeiro ano que tivemos lá, somente 13 pessoas. E depois nós vamos batizando, organizamos a igreja depois de 2 anos e 9 meses, com 56 membros. Aquelas aulas de música, que eu não sabia muita coisa, não é? Mas aquele conjunto de flauta doce que eu formei, só tinha, pastor, até tenor, não tinha baixo, porque o baixo era muito caro, não é? Então tinha a flauta doce, soprano, contralto, tenor, consegui pelo menos umazinha, e aquele conjunto de flauta tocou para o governador do estado, tocou para o aniversário das prefeituras, e o pessoal ficava pensando, gente tão simples, meninada tão simples, aí tocando, cantando, e quando o governador, que hoje é senador, o Amin, foi visitar o nosso trabalho, ele foi lá na igreja pedir voto, não é? E ele chegou lá e ele disse, pastor, não precisa de falar do meu nome não, em vez de falar amém na oração, fala mim, que aí o povo vai lembrar que eu sou. E hoje ele é senador, que os irmãos sabem quem é, um carequinha que não tem nem cabelo, não é? E ele foi uma inspiração para a gente, por causa dessa prestígio que ele deu para a gente, como governador do estado, depois hoje senador. Então, gente, olha, quando eu vejo esse menino aí, né, o Emanuel, não é? Acertei, né, Emanuel? Também o Dudu, o Eduardo, né, e tocando, os irmãos lá na mídia, jovens, irmãos, eu encho de esperança, de alegria. Por quê?
Os irmãos têm aqui um pastor pianista, não é? Que pode dar aula de piano para essa meninada todinha aqui do bairro. Tem um ministro de música aí que é clarinetista, né? Esse que fala, Adalto. Também pode convidar pessoas e ensinar música para essa gente. Irmãos, eu sonho ter aqui um conjunto de flautas muito bom, de clarinete, tocando, não é? Não somente as crianças, irmãos, mas as crianças trazem os pais. E cada família que eu batizei naquela congregação lá, no início do trabalho, era alguém que trazia os pais para ver o recital do conjunto de flautas, do coro de crianças. Irmãos, aquela criançada que trouxe os adultos para a igreja. Tem criança por aqui, irmãos? Tem. Algumas, né? Não tem tanto como tinha antigamente, não, mas tem muitas crianças por aqui. Irmãos, pensem nisso para ganhar almas para Jesus. Usar as oportunidades musicais que a igreja tem. Por quê? Eu gosto de dizer que aqui na cabeça nossa está oração e adoração. Na minha mão direita está o bem, compaixão e graça. Na minha mão esquerda está a comunhão. Devemos ter comunhão uns com os outros. Então, a gente tem que pregar sobre oração, sobre adoração, sobre comunhão, sobre a compaixão e graça. E como é que a gente faz compaixão e graça? Cesta básica, bazares, não é? Tem muita coisa para fazer compaixão e graça. Fazer aqui um café para os vizinhos, não é, irmãos? É fácil, não é? Distribuir até convite. Nós vamos ter um café lá da tarde que a MCM vai fazer e vai convidar as vizinhas. Irmãos, o melhor é que elas vêm nesse café, com um convitezinho. É assim que o pessoal começa a vir para a igreja. Ou fiz no campo missionário alguns cafés para desempregados. Deve ter alguns desempregados aqui na região, não tem? Então a gente convidando, tem que fazer cartãozinho, porque se convidar todo mundo, pode não ter café para todo mundo, não é? Mas faça um cartãozinho, as irmãs aí que gostam de cozinha, não é? E fazem bem aqueles bolos, então um programa aí, vamos fazer um café para os desempregados. Alguém que pode dar uma palestra sobre relações humanas no trabalho, convida essa pessoa e os irmãos mesmos podem fazer isso. Os irmãos vão trazer pessoas que podem fazer o trabalho e podem trazer pessoas que vão ser beneficiadas pelo trabalho. E aí, irmãos, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para trazer a comunidade para cá. Então, irmãos, oração e adoração, compaixão e graça, comunhão, e nas duas pernas está a educação e a evangelização. Se a pessoa sabe demais e não aplica o que sabe, ela se torna orgulhosa. Eu sei tudo, esse negócio de Bíblia eu sei tudo, mas se não faz nada, não adianta saber. Mas também, se tenta fazer o evangelismo, sem uma base para depois a pessoa ser educada, ser discipulada, então a pessoa não vai se multiplicar. Quando ela se converte, termina ali o trabalho. Então temos que ter educação cristã, discipulado, e temos que ter evangelização. E aí nós vamos marchar, não vamos? Educação, evangelização, adoração, oração, comunhão com os irmãos e compaixão e graça. Deu para guardar, irmãos? Então, às vezes, quando faço um exercício lá em casa, assim, de maneira meio louca, né? Adoração, pois, evangelização e educação. Irmãos, se a pessoa, então, não fizer esse exercício todo, a igreja, que faz a igreja crescer, é a educação e a evangelização. E sabe o que Jesus disse em Mateus 24:14? E quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, o que vai acontecer? Virá o fim. Então o fim não vem da gente orando, não vem da gente cantando, da gente cultuando, o fim vem da gente trazendo pessoas para servir a Deus conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Mas hoje, irmãos, o culto está voltado para Deus, para a pessoa do nosso Deus. E então,
Eu gosto de dizer que idoso é o jovem que deu certo. E por isso, vocês aí que são jovens, tem que tomar cuidado para ver se vai chegar na idade aqui de alguns, não é? Da minha idade também, que eu já estou chegando para lá. Então, irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo 90, que alguns sabem até de cor, não é? Pastor, falar sobre o Salmo 90, a gente sabe esse Salmo de cor. Mas eu vou quase que passar por ele todo. Mas eu gostaria de focalizar somente, para os irmãos focalizarem e saber que está na Bíblia, está lá no 90, verso 12, onde diz Deus dizendo, o Salmo foi escrito por Moisés, então diz lá esse Salmo no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Outra versão diz, para que alcancemos corações sábios. Então, irmãos, qual é a arte de contar os dias? O que temos de fazer para contar os dias? Nós temos 3 compartimentos em nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,23 diz lá, e todo o vosso espírito, que mais? Alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o nosso espírito, alma no sentido de mente, de emoções, e corpo no sentido físico, devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o nosso culto não começa e termina aqui não. O nosso culto deve ser constante comunhão com o nosso Deus. Mas vamos ver isso aí durante esse estudo que faremos. Então, irmãos, vamos ler então esse verso aí, todos nós. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Irmãos, quando Moisés diz, Tu és o nosso refúgio, Moisés não tinha uma casa. Moisés nunca teve uma casa direito, irmãos. Lembram disso? Moisés nasceu, ficou lá na casa da mamãe. Tinha que ter sido morto. Mas ficou na casa da mamãe até que alcançou uma idade, e aí o choro já estava muito forte, e aquela mamãe Joquebede levou Moisés para jogar no rio, lembram disso, né? E aí o que aconteceu? Deus preparou aquela filha de Faraó para estar lá, e levou Moisés para a casa dela. Não, mandou que a dona Joquebede criasse Moisés. Alguma mãe que já recebeu dinheiro para cuidar de filho? Recebeu um salário, hein, mamãe? Eu acho que nem a irmã Marilene recebeu o salário não, né, irmã? Até trabalhou para manter cuidar aí, não é, Mateus? Até cuidar da turma aí, né? Até gente bem forte, né? Então, nenhuma mãe não recebeu o salário, mas a mãe de Moisés, pela providência divina, recebeu o salário para cuidar do filho, que ela tinha que ter morto. Ela tinha que ter matado. Mas pela graça de Deus, aí Moisés foi morar onde? No palácio. Aquela era a casa dele. Ele não se sentia em casa, não. Porque lá não tinha Deus, não tinha Bíblia, não tinha nada. E ele estava se lembrando como a mamãe que o criou, nunca esqueceu da casa. E ele estava se lembrando que tinha um povo, que era o povo de Deus, que aquele palácio lá não se falava. Então ele não se sentia em casa. E depois que acontece, ele teve que fugir para o deserto, né? Moisés gastou 40 anos tentando andar para Deus. Depois gastou 40 anos para encontrar com Deus, lá onde ele foi chamado por Deus. E depois ele andou 40 anos com Deus. Por isso que ele diz que o Senhor tem sido o meu refúgio, é a minha casa, é onde eu me escondo, é onde eu moro, é Deus.
E ele diz então, de geração em geração, porque as 4 gerações que ele viu, as 3 gerações, não é? E depois a 4ª geração, os 120 anos, ele viveu sem lugar de ficar, sem estabilidade, porque ele passou depois 40 anos onde? No deserto, sem casa, e depois foi sepultado lá naquele monte Nebo, e não teve realmente a sua casa, a não ser quando estava com Deus na eternidade. Irmãos, por isso que nós lemos aí, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem para de aprender, para de viver e para de crescer. Por isso que ninguém pode dizer, olha, eu não aprendo mais nada. Não, quem para de aprender, para de crescer e para de viver. Então nós temos sempre que estar aprendendo. Por isso que na escola dominical, ninguém ganha diploma, né? Já viu alguém aqui sendo diplomado? Formou-se na EBD. Não, a gente estuda, e estuda, e estuda, e estuda. Eu estou lendo a Bíblia agora, eu comecei lendo a Bíblia, não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, mas lendo assim, a Bíblia toda no ano. E agora eu peguei um programa para ler a Bíblia toda em 2 anos. E aí, meus irmãos, nós temos que sempre estar aprendendo. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou aprendendo alguma coisa. Por isso que a arte é fazer bem alguma coisa. A arte é fazer bem alguma coisa. E na casa dos irmãos, como na minha casa, talvez alguém disse, esse menino é muito arteiro. Ouviram isso? Essa menina é arteira. Não, a arteira é que faz arte, mas no bom sentido. A gente era usado no mau sentido, né? Fez alguma coisa errada, fez arte. Não, fez uma desarte, não é? Porque a arte é fazer coisa boa, fazer um bem. O que Moisés está pedindo a Deus, então, meus irmãos? Qual deve ser a opção? Você faz tanto da vida e ela faz tão pouco de você. O que vamos escolher? Deixar que a vida faça muito de mim ou que eu faça muito da vida? Irmãos, nós temos que fazer as 2 coisas. Deixar que a vida me ajude, mas eu também tenho que ajudar a vida. Alguém já disse que a gente, da vida só se leva a vida que a gente leva. Então, pensando em céu, pensando em inferno, a gente só vai levar da vida a vida que a gente levou. Por isso que Moisés descobriu isso bem cedo e disse, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, contar os dias não é uma matéria universitária. A gente não vai na universidade ajudar a aprender a contar os dias. Nem no curso de seminário a gente aprende a contar os dias. Porque a base, irmãos, de tudo é feita nas famílias. Eu tiro o chapéu para o irmão Dalton e para a irmã Marilene, que tem os 3 filhos no caminho de Deus, servindo a Deus. Isso é contar os dias sem ser uma matéria de universidade. Será que tem algum curso universitário que ensina a gente a viver? Será que tem? Botar um nenenzinho lá para ele aprender a viver? Irmãos, desde os nossos primeiros dias de vida, nós temos que ensinar as pessoas a viverem. Minha esposa é psicóloga, e os irmãos aqui já conhecem, já ouviram aqui, ela tem lá na clínica dela, muitos brinquedos. Hoje ela atende muito pouca criança, mas quando ela atendia mais crianças, ela chegava lá, ia brincar com a criança, né? E a criança desmontava aquelas brincadeiras, aqueles brinquedos todos, e quando estava chegando na hora de terminar, ela dizia, agora vamos juntar, e a criança dizia, não vou juntar nada não. E ela tirava uma foto de como a criança deixou aquele ambiente. E quando a criança chegava para outra terapia, ela espalhava aqueles brinquedos exatamente como a criança deixou. E a criança dizia, mas que bagunça, doutora. Ela dizia, foi a bagunça que você deixou.
E a criança aos pouquinhos ia aprendendo que, vamos deixar então tudo arrumadinho, para quando você chegar aqui na próxima vez, está tudo arrumadinho? E a criança começava a aprender que as coisas fossem arrumadas. Irmãos, essa foi a oração feita por Moisés há cerca de 80 anos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O que é, então? Vamos ver alguns pontos sobre alcançar corações sábios. Primeiro, reconhecer a fragilidade e a efemeridade da vida. Irmãos, a vida passa. Legado não é o que a gente deixa para as pessoas, mas o que a gente deixa nas pessoas. Isso aqui é legado que realmente vale. Não é aquele pai que deixou uma fortuna para o filho. Do lado da minha casa, quando eu morava na roça, tinha um fazendeiro chamado Sr. Simão. E ele tirava lá mais de 1.000 litros de leite por dia. Tinha mais de 1.000 vacas. Lá em casa, tínhamos assim umas 50 vacas, não é? Tiravam lá ali, às vezes, 300 litros de leite por dia, que eu ia levar para onde o caminhão passava para lugar que a gente chamava lá de queijaria. A gente estava lá. E então, o Sr. Simão era um homem muito rico, uma fazenda enorme. Há pouco tempo atrás, uma sobrinha minha casou com um neto dele. E depois que o homem morreu, os filhos foram jogando tudo fora, dissipando. Esse neto que casou com a minha sobrinha tem mais dinheiro do que o neto do Simão. Ele formou educação física, a minha sobrinha é fisioterapeuta. Eles dois têm uma clínica. Mas ela, quando casou, tinha muito mais recursos do que ele. Ela, neta de gente muito simples, e ele, neto dos maiores fazendeiros da reunião, daquela região. Por que então? Porque ele não alcançou um coração sábio, não ensinou os filhos a terem um coração sábio, e os netos agora também. Ainda bem que aquele neto se converteu a Jesus, e já trouxe a mãe dele para servir a Jesus. Mas aquele homem tão rico não tinha feito isso. E por isso que toda a riqueza foi dissipada por aqueles filhos que ele não soube criar muito bem. Então, irmãos, a vida é passageira. Então, temos que aprender a contar os nossos dias. Vamos ler o que Tiago escreveu? Juntos, quem puder. Digo-vos... Irmãos, nós não temos certeza se vamos estar vivos ao meio-dia hoje, está pertinho, hein? Ninguém tem certeza que vai estar vivo amanhã ou depois. Nós temos que viver ao mesmo tempo, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Por isso temos que pregar, evangelizar, não é? Porque as pessoas podem morrer, a gente não perder o tempo. E tem pessoas, irmãos, que vão ser evangelizadas somente pelo Eduardo. Se ele for negligente à ação dele, aquela pessoa vai para o inferno. Tem pessoas que vão ser evangelizadas somente por você. Então, você tem que cumprir essa tarefa que Deus deu para você. Mas, muitas delas vão ser evangelizadas por vários de nós, mas alguns, parece que Deus escolheu uma pessoa para ir lá e falar com ela do amor de Deus para a nossa vida. Então, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Irmãs, no almoço hoje, abre a panela assim, não é quando estiver cozinhando, não pode ser a de pressão não, né? Mas aquela panela que está tampada, cozinhando, abre. Aí você vai ver um vapor, não vai? Quantos minutos você vai ver aquele vapor? Alguns segundos. A Bíblia está dizendo que a nossa vida é assim. Irmãos, nós temos, então, deixa eu voltar ali, em terceiro lugar, passa por reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Então, irmãos,
O contar os nossos dias também envolve conhecer Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Eu creio que todos aqui já têm Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E se temos, estamos preparados para Deus nos chamar a hora que Ele quiser. Mas quem ainda não tem Jesus, quem ainda não tem certeza do céu, ainda não está preparado para o outro lado da vida. Eu gosto sempre de me lembrar, que eu até vou escrever esse folheto de novo, eu recebi um folheto dizendo, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Eu fiquei feliz, né? Eu não faço, então eu não vou. Mas aí quando abri aquele folheto, estava lá escrito, não precisa fazer nada não, você já está indo. Que tristeza, estou indo para o inferno? Sim. A Bíblia diz que todos pecaram, e que mais? E destituídos estão de Deus. Então, o ser humano não precisa fazer nada para o inferno, já está indo, porque ele já está morto nos seus delitos e pecados. Só vai ter vida quando ele aceitar Jesus como Salvador. Aí ele novamente torna a viver. Não foi isso que Jesus disse em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra ezoei é uma palavra, no grego quer dizer vida espiritual. Não é a vida biológica, que é bios, não. É zoei, é a vida nele, eterna, que nós vamos ter que passar pelo senhorio de Cristo. Vamos ler então, novamente aí conosco, comigo? Em lugar de dizer... Então, irmãos, se o Senhor quiser, e se eu continuar vivo, eu vou fazer isso ou aquilo, mas eu não tenho segurança que eu vou estar vivo daqui a algum tempo. Então eu tenho que viver da melhor maneira possível o dia de hoje. Papai e mamãe que estão aqui, sabe o que aquele filho pródigo saiu de casa? Pode, mas eu tenho assim, pensando, o pai era rico, não era? Será que ele deu aquele dia um dinheirinho a aquele filho para passar uns dias, ir no acampamento de embaixador do rei, não é? De mensageiras? Será que levou aquele filho para um passeio? Ainda, lá na Tijuca a gente chama de podrão, né? Comer um cachorro quente ali na esquina, não é? Será que o pai levou esse filho alguma vez para esses lugares? Talvez aquele filho trabalhasse, e nunca o pai lhe deu nada demais. E às vezes, irmãos, a gente só dá de presente roupa para os filhos, não é verdade? Só roupa. Irmãos, isso aí não chega nem a ser um presente, né? Isso aí, aquela roupa mais bonita, né? Aí sim é um presente. Mas aquela roupa comum, o que é isso? É o dever de cada pai dar para o filho. E aí vem nós maridos, né? A gente chama, dá para a esposa aquele presente, né? Um jogo de travessas. Isso tem que comprar para casa mesmo, não é? Não é um presente, não é? Agora, se você compra aquele jogo de travessas, lá naquelas lojas chiques, né? Que a esposa fica pensando, olha, tomara que venha logo um convidado aqui para casa, que eu quero esnobar minha nova louça, não é? Aí é outro caso. E tem umas lojas nesse shopping aí, irmãos, tem aquelas louças chiques, né? Que eu nem sei o nome direito. Tem uma filha minha que gosta daquele negócio. Lá em casa deve ter uns 10 jogos de pratos. Ela parece que gosta só de comprar prato, né? E ela ganha um dinheirinho bom, então ela pode comprar prato, não é? E aqueles pratos bonitos, aqueles suflá, coloridos, coisas assim, né? Que alguns fazem até em casa, né? Então, irmãos, nós temos que pensar naquele pai que o filho pediu para sair de casa, porque ele não estava dando aquilo que ele podia dar para o filho. Sair, fazer um passeio, ainda que não fosse, não é, lá na China, mas que fosse ali, não é? Vamos dar um passeiozinho em Teresópolis, ou em Petrópolis, no Museu Imperial. Irmão, se você pode. Então não deixe para depois. Não, vamos pensar só no futuro. E se o futuro não chegar? E se o amanhã não vier? Como escreveu Amílcar Matias, aquela poesia, né? Alguém aqui sabe declamar aquela poesia? Se o amanhã não vier? É uma história interessante. Não tem tempo de falar daquela poesia aqui agora, não. Mas, irmãos,
vamos valorizar um pouquinho o dia de hoje, que pode não ter um amanhã. Então, papai e mamãe, junte dinheiro, mas pense no amanhã, mas não esqueça do hoje, não. Porque o amanhã pode não existir. Dá para entender o que eu estou dizendo, irmãos? Então, eu tinha um primo, Sebastião. Toda a assembleia da convenção, Sebastião estava lá com a irmã Elza. Ele é caminhoneiro e não perdia a assembleia da CBB, não. Mas ele morreu 50 e poucos anos. E a irmã Elza continua indo para as convenções. Toda a convenção, a irmã Elza está lá. Agora, o meu cunhado, que casou com a minha irmã, não era assim, não. Ganhou muito dinheiro, juntou muito dinheiro e comprou fazenda, mas ele também morreu cedo. Só que hoje a minha irmã está aproveitando a vida mais sozinha, porque junto ele só queria ganhar, e não passeava. Então o Sebastião era o nome dele, o Davi é o nome do meu cunhado, os dois eram irmãos. E a família aprendeu a viver a vida, mas o meu cunhado ficou deixando para depois, e ele morreu antes do irmão dele. E aí, a família dele não aproveitou muita coisa. Por quê? Porque ele não aprendeu a contar bem os dias dele. Então, irmãos, vamos viver o hoje também, não somente pensar no amanhã. Jesus disse, né, basta a cada dia o quê? O seu mal. Mas a tradução melhor diz o seu cuidado, né, o zelo para cada dia. Porque se o amanhã não vier, nós já estamos vivendo. Quarto lugar, irmãos, passa por conhecer todas as oportunidades de se fazer o bem. Irmão, se você pode fazer o bem para alguém, não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Se tem lá, e eu estou falando de mim mesmo, irmãos. Às vezes nós temos um guarda-roupa cheio de roupas que a gente não usa, não é? De vez em quando tem que chegar lá e dar uma olhadinha. Estou usando, tem um ano que eu não uso, mas eu não vou usar até mesmo mais não. Dê para alguém. Dá para o bazar da igreja, para que alguém possa usar e não fica lá no armário aquela roupa que você não vai usar mais. É fazer o bem enquanto você tem oportunidade de fazer o bem. Alguns deixaram para fazer o bem tão tarde, e aí a pessoa que ele queria fazer o bem não existe mais, e ele perdeu a oportunidade. Também, meus irmãos, vamos ler juntos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo. Façamos bem a todos. Irmãos, especialmente os domésticos da fé. Então não adianta a igreja fazer uma campanha de cestas básicas para ajudar quem vocês não conhecem, e tem gente da igreja passando necessidade. Então vamos primeiro ajudar, saber quem aqui da igreja está precisando disso. Então vamos acolher primeiro aquele irmão necessitado. E depois vamos estender as nossas mãos no sentido de abençoar aqueles que estão lá fora. Primeiro a comunhão, depois a nossa ação social. E a ação social começa com os dentro da igreja, especialmente com os domésticos da fé. Mas quem trabalha com crianças sabe que a divisa das crianças é essa: façamos bem a todos, não é? Mas depois a gente não inclui, especialmente os domésticos da fé. Irmãos, vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Irmãos, no mundo a coisa é diferente. A pessoa é mais famosa quando serve a mais pessoas, quando ela é servida por mais pessoas. Todo mundo quer servir aquela pessoa, ela é famosa. Mas na Bíblia, o famoso é aquele que serve a mais pessoas. O bom na Bíblia não é aquele que é servido por mais, mas é aquele que serve a mais. Por isso que Jesus deu um exemplo: eu não vim para ser servindo, mas eu vim para servir
e dar a minha vida em resgate de muitos. Em quinto lugar, irmãos, implica em reconhecer que você deve viver um dia de cada vez. Então, já falei sobre isso, irmãos. Cada dia eu preciso vivê-lo da melhor maneira que eu puder. O presente prepara para o futuro, mas o futuro é a colheita do nosso presente. Então, entre o passado, onde estão as nossas recordações, e o futuro, onde estão as nossas esperanças, viu, Pedrinho? Existe o presente, onde estão as nossas responsabilidades. Então, tem gente que pensa tanto no futuro e esquece do presente. Onde estão as nossas responsabilidades? Uma vez, eu acho que eu disse aqui, que eu não posso voltar atrás para construir um novo passado. Mas eu posso recomeçar agora e construir um novo futuro. Eu posso recomeçar no presente e construir um novo futuro. Então, por isso, irmãos, que eu preciso viver cada dia pensando naquilo que a vida me ensinou e pensando naquilo que a vida me espera. Então diz aí Salmos 18, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos amanhã, não é? Não, hoje. Vamos nos alegrar, nos regozijar hoje, e não somente esperar um amanhã que pode não acontecer. E Jesus disse em Mateus 6,34, vamos ler juntos? Não vos inquieteis, então temos que pensar no futuro, mas temos que viver o presente. Em sexto lugar, irmãos, a arte de contar os nossos dias consiste em pensar em seu fim. Quando que será o nosso fim? Fiquei contente porque o pastor estava ali contando, né, o pessoal que está aí no Pax, né, pagando o seu dinheirinho para ter um enterro digno, não é? Então, faz muito bem, temos que estar pensando no nosso fim, que ele vai chegar. Hoje ou amanhã, ele vai chegar. Nós não sabemos quando. Então, irmãos, a Bíblia fala de um tal de Giorão. Lá no sul, eu gosto de pensar no jurão. Lá tem uma palavra jurão. O jurão é aquele meio abobado assim, meio tolo, né? A gente chama de jurão. Mas eu acho que tiraram esse nome do Giorão. Olha o que Giorão. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi deixado de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Por que o jurão não foi para um lugar digno? Porque ele não levou a sério a sua vida presente e não pensou no futuro. E ele foi sepultado fora daquele túmulo digno. Agora temos a Dorcas, que as irmãs gostam de ouvir sobre a Dorcas, não é? E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Irmãos, pense aí na casa de uma senhora agora, todo mundo ali chorando, porque ela morreu. E o Pedro pensou, essa mulher vai fazer muita falta aqui. O que ele fez? Lembram? Ele orou e Deus a trouxe de volta. A Dorcas foi ressuscitada, porque ela fazia falta. Irmãos, tem alguns cidadãos que quando morrer a gente vai dizer graças a Deus, não vai dizer? Graças a Deus. Mas tem uns que a gente vai chorar muito, né? Por que Deus levou? Irmãos, tem 2 jovens que eu ainda não me conformei deles, Deus ter levado, só pela fé e confiança em Deus. Mas o executivo nacional da juventude, o irmão morreu de Covid. Aminon,
filho de um pastor que também morreu há pouco tempo atrás. Mas o Aminon, irmãos, um jovem queridíssimo. Deus o levou, com 29 anos. Um outro rapaz chamado Mateus, viu, Mateus? Ele estava no seminário. Aí teve que trancar a matrícula, porque não tinha condições de continuar no seminário. A igreja não podia ajudar. Aí ele começou a fazer quadro, e vender roupas, e vender camisas e tudo mais. Trabalhando numa estamparia. E ele ganhou um dinheiro. E ele foi fazer missões lá na África. E o pessoal, e ele cantava bem, tocava vários instrumentos. 25 anos. E ele foi então lá para a África, chegou lá, fez um trabalho tão bonito, e um pastor que estava lá também na região, que era da Espanha, o trouxe, olha, você vai passar na Espanha comigo. E na Espanha ele morreu. Ele teve uma crise, ele já tinha com problema de vesícula, e ele não levou aquilo muito a sério. E chegou na Espanha, aquela vesícula teve problema, foi para o pâncreas, e ele morreu de pancreatite. E olha, irmãos, não sei se a mãe dele já recebeu aqueles restos dele lá, roupas. Até eu queria guardar uma peça de roupa do Mateus. Que rapaz maravilhoso. Mas Deus o levou. No terceiro ano do seminário, ele teve que trancar a matrícula, porque não podia. Ajudamos quando podíamos, mas depois ele resolveu sair e então tentar a vida sozinho. E o pior do Mateus é que ele morreu lá na Espanha. O pior dele não, o melhor dele, né? Está com Jesus. Mas o pior da irmã Júlia, lá da igreja central, Batista Central do Rio. A irmã Júlia, ela perdeu no mesmo dia o esposo dela aqui, que chamava Pedro. Então ela estava ouvindo o sepultamento do seu filho na Espanha e sepultando o seu marido aqui de Covid, o Pedro. E hoje restou a irmã Júlia, que mudou lá para a cidade dela, em Agirita, e o Pedrinho, que agora continua na igreja central, aqui fazendo faculdade. Irmãos, quanta luta. Mas a Dorcas, quando morreu, o Pedro ficou penalizado e orou, e aquela mulher veio de volta. Porque valia a pena a dona Dorcas continuar vivendo. Sétimo lugar, a arte de viver termina no último dia de nossa vida. Eu conheci um homem que dizia muito otimista, aí perguntou para ele, quando o senhor morrer, o senhor só vê coisa boa em tudo. Quando o senhor morrer, o que o senhor quer que digam à beira do seu caixão? Eu quero que alguém chegue, encosta o ouvido no meu peito e diga, ele ainda está respirando, não é? Então, ele é positivo mesmo, não é? Queria que ele não tivesse morrido no caixão. Irmãos, a arte de viver termina no último dia de vida. Uma senhora que eu batizei com 107 anos, irmã Maria, e foi um curso que marcava o batismo, ela não subia, mas um dia eu falei, hoje eu vou batizar a senhora, vou levar a senhora vai almoçar na igreja, vai ser tudo, vai ficar o dia na igreja, mas à noite, nós vamos batizar a senhora, viu, irmã Maria? Aí eu peguei uns 3 homens para subir, que ela não podia subir aquela escadinha mais do batistério, 107 anos, eu batizei a irmã Maria, e ela saiu gritando do batistério, aleluia, aleluia, eu tive coragem, fui batizada. Mas o alvo que ela tinha, irmãos, é que os filhos dela se convertessem. E o hino que ela gostava de cantar era o 192. Só por Jesus é que nós somos salvos. E um dia ela disse para mim, pastor, quando telefonaram para o senhor para vir aqui me buscar, para levar para o hospital, não vem não, que eu estou doida para morrer. Mas o dia que ela viu que a morte estava chegando, ela falou assim, liga o pastor. Eu fui na casa dela 2 da manhã buscá-la, e ainda não morreu daquela vez não, depois morreu em casa, com 109 anos, a irmã Maria morreu, mas ela estava preparada para o último dia da sua vida, partir para os braços de Jesus.
E aí o apóstolo Paulo, irmãos, o que ele disse? Vamos ler juntos? Combati, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o meu combate, o bom combate. E nós temos que dizer isso depois, no dia da nossa morte. Então, irmãos, está com pressa, tem que terminar, né, irmãos? Abre aí de novo, meu filho, só para dizer e recitarmos juntos este texto que eu disse ali, feliz 2023. Temos que dizer ele para os irmãos. Então, eu gostaria que todos ficassem em pé nesta hora. Todos em pé. Irmãos, nós temos 4 palavras muito parecidas na nossa língua portuguesa, que às vezes vocês não pensaram nessas 4 palavrinhas. A primeira palavra é, que eu gostaria que vocês lembrassem, é a palavra antipatia. A segunda palavra é simpatia. A terceira palavra é apatia. E a quarta palavra é empatia. Tudo parecido, não é? Tudo parecido. Então eu gostaria que você olhasse para o seu vizinho aí agora de maneira antipática. Tem gente rindo com a antipatia do outro, Agora, irmãos, vamos olhar para as pessoas de maneira apática. Estou olhando para você, viu, Dado? A gente não está nem aí. Agora vamos olhar de maneira simpática para a pessoa que está do meu lado. Simpática. Agora, irmãos, nós vamos olhar de maneira empática. O que é empática? Vem da palavra empatós. Vocês conhecem a palavra, não é? Homeopatia, conhecem a palavra simpatia, conhecem a palavra muito usada no hospital, não é? Que a homeopatia, também tem a palavra lá que se usa, não é? A alopatia, não é? Que é fora da homeopatia. Também há a palavra para doença, que eu esqueci a palavra agora. Mas, irmãos, nós temos que usar essa palavra empatia, empatós, eu lembrei, é patologia. Patologia é estudo de doença. Então, quando a gente olha para as pessoas de maneira empática, é como se eu estivesse me adoecendo com ela. O Dal está com dor de dente? Então eu vou olhar para ele de maneira empática. Quer dizer, eu estou pegando um pouco da dor de dente e trazendo para mim. Isso é o papel do sacerdote na Bíblia, é ser empático. E nós temos que ser empáticos. Então vamos ser empáticos aí uns com os outros? Dá aquele abraço assim no irmão agora. E vamos, meus irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, feliz 2023, amados irmãos e irmãs em Cristo. E agora nós vamos olhar um para o outro e dizer então, para isso assim, essa oração aí, não é? Tem que ler também, né, irmãos? Vamos dizer, pensando no outro, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Vamos cantar então agora essa última música, celebrando o nosso Deus. O cântico que o pastor pediu é aquele cântico, quão grande é o meu Deus. E a gente vai cantar então esse cântico, terminando o nosso culto, agradecendo o pastor Nilton pela mensagem maravilhosa nos nossos corações, no segundo domingo, na verdade o primeiro nosso, junto aqui. Então cante conosco. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. E quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele